vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maringi. Estou aqui para ajudar vocês na revisão das questões de humanas do Enem, né, de 2020. A gente está aí fazendo a revisão para o Enem de 2022, então a gente espera ajudar vocês aí nessa semana de revisão dessa reta final aí do Enem, tá bom? Gente, vamos lá. Vamos para a questão 52, bem interessante, né? Gente, lembrando que a gente tem playlist das outras resoluções, das outras questões, temos de redações também. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo também sobre revisão de redações. O que vocês acham? De comparações das redações, vai ser bacana, né? Então tá, gente, olha só, temos playlist de redações no também, tá bom? Não deixem de conferir aí, pode ser que ajude bastante vocês aí nessa reta final dos estudos, belezinha? Então vamos lá, vamos para essa questão 52, olha só o que ela descreve. A gente tem aí o queijo e os vermes, bem interessante, ó. Ela descreve o seguinte: dois grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio, né, a invenção da imprensa e a reforma. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido e lhe forneceu as palavras para organizar o amontoado de ideias e fantasias que nele conviviam. A reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo, conterrâneos e inquisidores. O mesmo, não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes como queria. Beleza, a pergunta ela descreve o seguinte pra gente, olha só. Os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo no século XVI a repensar a visão católica do mundo ao possibilitarem o quê, né? Olha só, a consulta pública das bibliotecas reais, b. Sofisticação barroca do ritual litúrgico, c. Aceitação popular da educação secular, da interpretação autônoma dos textos bíblicos ou é correlação doutrinária das heresias medievais. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Olha só, gente, só isso, beleza. Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, tá, gente? Essa é a interpretação autônoma dos textos bíblicos. Gente, é importante a gente ter em mente, a gente saber um pouquinho quem foi Menóquio, tá? Aqui a gente tem, olha só, ele vai ter aí, olha só, um caso como a intervenção da imprensa e a reforma, tá? A imprensa vai permitir confrontar os livros de extradição, olha só. Forneceu palavras, enfim, a reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo, inquisidores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais, dos príncipes, enfim. Olha só, gente, se a gente for analisar, inquisidores também, tá? Foi no período aí da Inquisição. O que acontece? Os acontecimentos citados vão ajudaram esse indivíduo do século XVI, né, que seria o Menóquio, a repensar a visão católica do mundo né, ao possibilitarem o quê? Exatamente a interpretação autônoma dos textos, tá, gente? Se a gente for analisar a história do Menóquio, ele foi um moleiro, tá? É interessante, só pra gente saber por que não são as outras. Então, olha só, não tem nada a ver com consulta pública das bibliotecas reais, tá? Sofisticação barroca do ritual litúrgico também não. O que vai possibilitar ele? Ele vai... A questão dele, a reforma protestante, né? Olha só, a reforma em relação aos livros católicos, a tradição aqui, vai ser a interpretação autônoma, tá? Ele vai reformar, ele vai ter uma outra visão em relação ao que era pregado nessa época. Então, por isso que é importante a gente, eu vou colocar aí para vocês terem em mente, né, vocês conhecerem um pouquinho da história do Menóquio. Então, olha só, aceitação popular também não, correção doutrinária. Não, gente, interpretação autônoma. Olha só, por quê? Se a gente for analisar a vida do Menóquio, tá? Olha só, quem que foi ele, gente? Olha só, ele vai ser um moleiro, tá? Que ele que nasceu, né, em 1532 na vila, enfim. Só pra descrever aqui pra vocês o que aconteceu. Por que ele foi julgado pela Inquisição? Quais que eram as ideias dele, gente? Olha só, ele foi um moleiro, né, como a gente sabe,
essa questão é de história e um pouco de filosofia também, tá? Ele vai aí, ó, desqualificar todos os sacramentos, sendo como simples peças de negócios por parte da igreja. Ele vai criticar a arrogância do clero. É importante a gente lembrar que nessa época havia muito tribunal da Inquisição, e ele vai fazer uma crítica a isso, né? Ao regime daquela época em relação à Igreja Católica. Olha só, vai afirmar que tal como o próprio diabo, o clero buscava saber mais que Deus e se equipar a ele, né? A riqueza acumulada por seus membros, por fim, a própria estrutura. Olha só quais que eram as ideias. Ele fez um livro tal em relação ao queijo e os vermes, né? Olha só, ele vai, enfim, ele vai fazer vários questionamentos em relação aos dogmas católicos, tá? Ele vai ter um livro aí. Olha só as ideias dele. Ele vai acreditar aqui, quer ver? Deixa eu colocar aqui para vocês quais seriam as ideias dele. Tudo era um caos, né? Isto é, enfim, ele vai ter a ideia de que tudo era um caos, a terra, a água, o fogo juntos, e que todo aquele volume de movimento se formou a massa, do modo do queijo, e que o queijo é feito do leite, que vão surgir os vermes, enfim, e que esses vermes eram os anjos. Enfim, ele vai ter uma ideia completamente contrária ao que pregava aí aos dogmas católicos. Por esse motivo aqui, que em relação à questão, tá? Enfim, ele foi considerado como herege, ele foi condenado à morte na Inquisição, enfim, por esse motivo aqui, justamente por ele ter ideias completamente contrárias, né, em relação, olha só, às imagens, enfim, aos dogmas católicos, que ele vai ser condenado à Inquisição, e também por esse motivo, ó, vamos ter aqui na questão, deixa eu colocar aqui pra vocês, ó, a letra D como correta, tá? Interpretação autônoma. Por quê? Porque ele vai interpretar da visão dele, né, de maneira autônoma, em relação aqui a questão doutrinária, né, a questão católica. Ele vai questionar aí, fazer aí um questionamento, né, ele vai criar esse livro, que seria o queijo e os vermes, né, em relação contrária aos dogmas católicos, né, pregados nessa época, nesse período. Entenderam? Por esse motivo aqui que a gente vai ter a letra D como correta. Vai ser uma interpretação autônoma dele em relação aos dogmas católicos. Ele vai ter uma visão totalmente contrária, ele vai defender ideias totalmente contrárias aos dogmas católicos, né? A religião católica que eram pregadas nesse período, né? Por esse motivo aqui, vamos ter a letra D como correta em relação à questão, em relação ao menor, tá, gente? Ó. Ao personagem que está descrito aqui no texto, belezinha? Por isso que é importante a gente estudar um pouquinho sobre a vida dele, né? Sobre quais eram as ideias que ele pregava, né? Em relação aqui à questão. Porque a questão, ela quer descrever pra gente, ela quer saber qual que era a visão, os acontecimentos, né? Em relação a ele, tá? A visão dele, viu? Por esse motivo aqui que vai ser a letra D, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Vejo vocês aí nas próximas questões de humanas. Ai, claro, eu esqueci de falar. Bons estudos para vocês.